Você, a gente chamou quem tem as respostas. Para debater esse assunto, a gente convidou a senadora Simone Tebet, do MDB, Mato Grosso do Sul, presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, e a líder do governo no Congresso, deputada Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo. Senadora, deputada, o que está acontecendo? Vamos começar por você, Simone? Pode ser. Por que tanta dificuldade entre executivo e legislativo, vetos, decretos? Eu acho que nós estamos vivendo um novo tempo. É importante a gente começar dando um voto de confiança para o presidente Bolsonaro. Afinal, ele foi eleito pelo povo, né, que veio com uma nova proposta, com uma nova agenda. Então, eu acho que no conteúdo, todos nós sabemos o que quer o governo, né? Uma pauta mais conservadora nos costumes, mais liberal na economia. Alguns podem concordar ou não, mas isso faz parte do processo democrático e são as regras do jogo. Passa-se através de leis ou de emendas constitucionais os projetos e nós vamos debater e aprovar. Eu acho que o problema está na questão da forma. O presidente, nós sabemos que o presidente não quer, como ele não quer governar. Mas eu ainda não sei, eu particularmente, Joyce, como é que o governo quer governar. Em que sentido? E eu concordo com ele, né? O presidente não quer governar naquele velho presidencialismo de coalizão, do tomar lá da cá, da corrupção em forma de barganha política, né? Que é tudo que nós não queremos. E eu aplaudo o presidente por isso. Mas nós não entendemos como ele quer governar. Então, de que forma ele governaria com um Congresso difuso, com 30 partidos, através de redes sociais. Então, essa é a dificuldade que nós temos. Nós estamos lá prontos para ajudar o país e o governo e, de repente, na hora que vamos estar discutindo questões relevantes para o país, nós sofremos ataque ao parlamento, à política, né? A política com P maiúsculo. Então, é essa dificuldade e esse embate, quer dizer, essa forma de se falar através de rede social, talvez com falta de diálogo, e aqui eu quero até parabenizar a Joyce e o senador Bezerra como líder no Senado, mas eles não podem fazer milagre, né? Muitas vezes eles apagam um incêndio, aí vem numa rede social, um Twitter, ou uma fala atravessada, e eu quero encerrar, inclusive, para poder ouvir a Joyce dizendo o seguinte, quer dizer, a minha sensação é que o presidente da República tem toda a boa fé e toda a boa vontade de acertar. Mas, infelizmente, alguns do entorno o induzem a erro, né? Eu estou falando da equipe jurídica, essa questão da rainha da Inglaterra foi um equívoco que levou o presidente a erro e, enfim, né, querer legislar a questão do porte de armas, disciplinar porte de armas através de decreto e não por lei. Então, são questões como essa, são ajustes finos que precisam ser feitos, porque nós temos uma pauta relevantíssima para enfrentar. Agora mesmo, já estava me falando que em máximo em uma semana, em 15 dias, estaremos recebendo a reforma da Previdência. Senado. A gente está numa fase de ajustes, né? Eu entendo muito isso, eu vejo às vezes até a agonia de se tentar acertar, mas às vezes no meio da tentativa de acerto acontecem alguns erros. E o ajuste é claro, tanto que nós tivemos trocas de ministros, e não foi uma troca. Então, a equipe foi mudada em alguns pontos, o ministro saiu, aí depois outro saiu, teve remanejamento interno. Eu sinto que o presidente tem aquele desejo de acertar, ele quer fazer na rapidez com que foram contabilizados os votos da urna. Então, ele quer sim, né? Quer fazer. E claro que não é assim exatamente que funciona, porque a gente vive numa democracia em que o Congresso é um poder soberano, nós temos os poderes ali independentes e soberanos entre eles, né? Eu tenho conversado muito com o presidente para que a gente possa sempre colocar, arrefecer um pouquinho a temperatura. Junte-se a isso, a Simone falou das questões das redes sociais, né? Veja, eu sou das redes sociais, né? Eu fui eleita por vários anos consecutivos a maior influenciadora das redes sociais do Brasil. E eu tenho sofrido às vezes com isso, Simone, porque às vezes o meu seguidor, ele não entende. E aí eu estou fazendo um trabalho de educação com o meu seguidor e eu digo para eles, parem com isso que está errado. Vocês têm que entender que se você xingar a mãe do deputado do senador, ele não vai votar no governo, ele vai ficar com raiva. Então, a forma de fazer pressão de uma parte das redes, não é todo mundo não, está um pouquinho destoada. Fazer pressão, ir lá falar com o deputado, com o senador, olha, eu quero que faça isso, eu te ajudei a ser eleito. Bacana, legal, processo democrático, bate no gabinete dele, muito bonito. Agora, você ir para o enfrentamento, você ridicularizar pessoas, você xingar pessoas, você ameaçar pessoas. Isso está errado. Então, nós que somos das redes, eu me incluo nisso, temos a responsabilidade de ajudar
a ajustar esse tom, porque ele está totalmente destoado do que deveria ser o nosso processo. Agora, como você está falando, deputado, na pressa, né, e a senadora lembrou das regras do jogo, a gente tem uma cartilha aí bem simples a ser cumprida, que é a Constituição e o processo legislativo, e nos últimos dias, nas últimas semanas, surgiram dúvidas, inclusive em relação ao decreto das armas, que lá vários juristas disseram que o caminho não era aquele por decreto. Teve a questão das agências reguladoras, né, que houve a aprovação de um projeto e foi vetado pelo presidente Bolsonaro a indicação, a possibilidade de indicação a partir de uma lista tríplice. Para isso até, eu gostaria de chamar para a gente relembrar direitinho a fala do presidente Bolsonaro, a irritação com o Congresso ao criticar esse projeto. Vamos acompanhar aqui. Fui informado agora que foi aprovado na Câmara um projeto que faça com que a indicação dos integrantes das agências possa ser privativa do Parlamento. Eu não posso mais indicar, por exemplo, eu indiquei há poucos aí uma pessoa para Anvisa, Anvisa se transformar em lei. Todos serão indicados, todas as agências indicadas por parlamentares. Imagine qual o critério que eles vão adotar. Eu acho que não preciso complementar. Pô, querem me deixar como rainha da Inglaterra? Não sei, esse é o caminho certo? Será que foi essa a interpretação correta, deputada? Veja, a gente tem que entender também a seguinte questão. O presidente Jair Bolsonaro, que foi eleito pela maioria do povo brasileiro, tem um jeito dele, inclusive, de se comunicar. Não dá para a gente colocar aquele Bolsonaro que saiu da Câmara, foi para as ruas, que a gente sabe que é combativo, botar ele numa caixinha e dizer agora você não é mais Bolsonaro, não, agora você vai ser outra coisa. Então a gente sabe que o jeitão dele é esse, nós temos que respeitar o jeito do presidente da República. Esse é um ponto. Em relação ao decreto, eu inclusive conversei com a senadora Simone Tebet, conversei com o novo ministro Jorge, sobre o projeto das agências, e disse a ele, olha, não é assim, não é o entendimento que nós temos aqui e os juristas se dividem. Porque, gente, opinião jurídica, se você tiver 10 juristas, você tem 12 opiniões. Então, tem que ver aí qual é o melhor caminho. Conversei com ele, ele disse que ia conversar com o presidente, mas eu fui voto vencido nesse caso. Mas eu, publicamente, tenho a liberdade, o presidente me concede isso, de defender aquilo que eu acredito, mesmo que de vez em quando haja uma divergência aqui pontual, né? Eu acho que essa legislação era importante, porque dava ao presidente, inclusive, uma proteção, porque ele poderia formar esse conselho com quem ele quisesse e indicar os nomes, né? Então, em relação ao decreto das armas, também havia divergência entre os juristas e dava para resolver. Dava para resolver num acordo, fazendo um destaque de um pedacinho do decreto. Mas, como era bandeira do presidente, inclusive de campanha, ele não quis flexibilizar um ou outro ponto que é do direito dele, né? Eu avisei, falei, olha, o risco de derrota é grande, a gente vai perder por 47 votos. Eu falei 47. Foi exatamente o que aconteceu. Desculpa, e é um acordo que agora foi feito. Eu acho que sobre esses dois assuntos eu tive uma participação direta, porque eu fui relatora de um projeto que ficou 7 anos na casa. Eu volto a repetir, nesse caso das agências reguladoras e essa fala que, com todo respeito, eu acho que foi infeliz do presidente, ele foi induzido a erro pela equipe. Ele estava com toda a boa vontade, mas a equipe não entregou a verdade para ele, ou pelo menos a verdade do Senado. O que nós quisemos foi moralizar a forma de indicação das agências reguladoras. As agências reguladoras, hoje, elas influenciam, né, 210 milhões de brasileiros. A nossa vida, como ela depende de como as agências reguladoras atuam. Na saúde, no meio de transporte, em qualquer lugar tem agência reguladora. Anvisa, ANAC, Anatel, ANEEL e etc. E que cuida do direito do consumidor, né? Um direito tão próximo da população, no fim das contas. O que a gente percebeu? Cada vez mais essas agências operando a favor das permissionárias e concessionárias, das companhias, e menos a favor do cidadão. Por quê? O problema estava na indicação. Na teoria, realmente parece que está dando menos poder. Na prática, essa abertura de indicar quem quiser fazia com que o Congresso colocava a faca no pescoço do presidente. Eu quero um líder de uma grande bancada, a indicação deste nome, sob pena não dar os votos necessários. Quando nós criamos a possibilidade do presidente, por decreto, criar uma comissão que com próprios ministros, com currículo, e ele escolher na lista tríplice, no fundo, ele ia escolher quem ele quisesse. E ele ficaria blindado desse toma lá da cá, que é chamado presidencialismo de coalizão.
E no caso das armas, que a própria Joyce falou, agora chegou no acordo. E nós não fomos compreendidos. Uma coisa é o ativismo do Executivo. Fernando Henrique, Lula, Dilma, todos tentam entrar na esfera do Legislativo. É natural isso, faz parte do jogo democrático. O que não faz parte do jogo democrático em perdendo, usar de ataques. E é isso que se ressente o Congresso. São coisas distintas. O ativismo do Executivo, que a gente compreende, o afã do presidente em entregar para a sociedade aquilo que ele acha que é o certo, e o ataque. Então, nós não discordamos do conteúdo. Vamos discutir porte de armas, mas da forma correta, que é através de um projeto de lei em regime de urgência, que eu acho que o presidente se comprometeu a apresentar, onde em 90 dias nós somos obrigados a nos posicionar. E eu, só para finalizar, Joyce, inclusive uma demonstração de boa vontade do Senado, e eu puxei essa fila ontem, em 48 horas nós votamos por lei a posse estendida e porte na zona rural, e eu pedi para o Davi, ele pautou, conseguimos reduzir de 25 para 21 anos para aqueles trabalhadores da zona rural e mulheres na zona rural poderem ter uma posse de uma arma e se defender, porque ficam a quilômetros de distância de uma delegacia. Pois é, ficou muito claro, Juliana, que ali ninguém não, tirando a oposição declarada, ninguém estava contra exatamente esse conteúdo, né? As pessoas queriam discutir a questão do porte, da posse, na zona rural especialmente, porque os senadores muito subiam e diziam, eu vou votar a favor, mas num projeto de lei. Então, esse ajuste é que nós estamos tentando fazer, o líder Bezerra, para que a gente possa aproximar executivo e legislativo de uma boa conversa, de passar a mão no telefone, olha, vamos conversar aqui, o que dá? Eu sempre falo isso para o presidente e para os ministros, eu falo, gente, vamos fazer o seguinte, antes de apresentar qualquer coisa, vamos chamar os líderes e vamos dar uma conversada, assim, o que dá para passar de fato sem a gente criar uma confusão danada. E nós fizemos isso, por exemplo, né, em relação à questão do imposto sindical. MP 873 caiu, vai cair, porque os líderes retiraram as pessoas das comissões, porque não houve essa conversa prévia. Eu peguei a liderança depois que já tinha sido editada a medida. Então, agora é a gente tentar fazer os ajustes. Eu estou torcendo para que, entregando a reforma da Previdência, o carro já esteja andando bem mais redondinho. Deputado, será que o problema é na assessoria jurídica do presidente, ele que tem trocado tanto de ministros e com tantas falhas aí que apareceram nessa discussão de decreto de armas, na discussão das agências reguladoras, será que o problema é trocar na assessoria jurídica ou será que é um problema de articulação política? Eu acho que nem uma coisa e nem outra. Eu acho que a questão é que nós estamos começando. Nós temos um pouquinho mais de 6 meses de governo e 5 de Congresso. Então, a gente vamos lá, é um namoro que está começando agora, é um presidente novo, com ideias absolutamente novas. Quando você olha aí a última década e meia, você teve uma continuidade de uma ideia, a mesma ideia. E mesmo quando o Lula veio pós-FHC, vamos combinar que não era uma coisa tão diferente assim. Agora, a gente tem um presidente com uma ideia completamente diferente de tudo o que passou, né? FHC, Lula, Dilma. Então, esse presidente está trilhando o caminho dele com o Congresso Nacional. Então, é uma fase de ajuste. Sabe aquele casamento que nos primeiros meses você briga, um vai dormir no sofá, o outro volta? Eu quero promover a lua de mel, para que muito em breve a gente tenha um relacionamento bom para o país. Não é bom para o presidente ou bom para o Congresso. Não é isso que nos preocupa. O que a gente tem preocupação é assim, o que é bom para o país? O que a gente tem que aprovar para o país? O que é urgente para o país? Como a nossa pauta econômica. Na nossa pauta econômica, Simone, você sabe disso, tem partidos que nos dizem o seguinte, olha, eu não quero ser base oficialmente, mas eu voto todinha a pauta econômica. Eu falei, tá bom. Porque na pauta de costumes, tudo bem, vai ser o momento em que cada um vai colocar seu posicionamento no plenário, né? E eu brinco, a gente vai brigar, tudo bem, vamos brigar. Mas, mas na pauta econômica... que é assim mesmo? É um problema ainda de começando? Desculpa te interromper. Eu não sei se é um problema de começando. Não acho que seja um problema interno. E aí eu posso falar, não só aqui elogiando a líder no Congresso, eu não posso falar o mesmo em relação ao líder da Câmara, porque eu não o conheço. Então eu peço desculpas, eu não sei como é que ele opera, mas posso elogiar o trabalho do líder do governo no Senado. O problema de articulação não é interna, talvez seja um problema de sensibilizar e fazer com que a equipe técnica do governo entenda mais um pouquinho como é que funciona numa democracia essa independência, embora harmônica, dos poderes. Porque a independência, ela existe, está muito clara, mas a harmonia ainda, ela é que está atrapalhando.
vou dar um exemplo. A reforma da Previdência não vai passar por causa do governo, vai passar porque o governo quer, mas porque o Congresso Nacional sabe da sua responsabilidade. E quando vierem as pautas que não são coincidentes, onde vai haver necessidade do presidente ou da equipe econômica fazer um gesto. Eu estive há um mês atrás com o ministro Guedes, saí encantada com a capacidade do ministro, mas percebi ali que falta um pouco de conhecer a realidade fática do dia a dia da classe política. Na democracia, um projeto, ainda mais a reforma da Previdência, que é o voto, a digital mais difícil que a gente tem que dar, porque a gente está mexendo com o elementar da população brasileira. São aposentados que normalmente ganham até um salário mínimo e vamos e convenhamos, R$1.000. O que você faz hoje com R$1.000? E de repente, na teoria, né, ele dá aula para nós, mas na hora que entra a política, ele não entende que o projeto ia entrar com 1 trilhão e 100 bilhões de economia, mas não ia sair. Aliás, não sei nem como está saindo com 900 e pouco e mais aquele adicional. Vamos né? fazer o seguinte, a conversa está bem animada, eu vou chamar o intervalo e a gente volta daqui a pouquinho, não sai daí. Estamos de volta nessa discussão animada sobre as relações entre executivo e legislativo. O que vocês acham que está sendo o problema para que tenha havido tantas rusgas aí nessas questões de projetos, decretos? De forma bem objetiva, eu confirmo que acho que há um sinal trocado da parte da equipe técnica e jurídica do governo. Acho que precisa de um ajuste fino aí. Né? Paralelo a isso, faz parte do jogo e nós sempre tivemos que conviver com essa tentativa do Executivo de extrapolar um pouco as suas atribuições através de decretos, medidas provisórias que nada tem de urgência e relevância, nós temos desde que ela foi estabelecida na Constituição Federal e nós estamos ali para tirar realmente os excessos. O problema, a meu ver, são esses ataques que não fazem bem à democracia e nem aos poderes. Eu só, numa única frase, eu acho que está havendo uma anomia institucional, onde os poderes já não estão se respeitando e não estão entendendo mais no embaralhamento das suas funções até onde pode ir, até onde não pode ir. Isso todos perdem, porque o enfraquecimento do Congresso Nacional, ele vai atingir fortemente o Poder Executivo num determinado momento. Porque, como disse, se os poderes são harmônicos, eles não trabalham separadamente. Então, eu acho que esse ajuste é necessário. Eu acho que pós-reforma da Previdência é preciso urgentemente que o presidente pense um pouquinho nisso para que a gente possa votar reforma tributária, pacto federativo, porque assim, no slogan do presidente, Joyce, né? Menos Brasília e mais Brasil. Isso tudo que estamos fazendo, e nós não somos inimigos do presidente, nem o presidente é inimigo do Congresso. Né? Nessa agenda, qual que é o nosso objetivo maior? Deputada, alavancar o desenvolvimento do Brasil. Exato. E aí eu pergunto, pensando no futuro, projetando o futuro, que vem aí uma reforma tributária, passando a reforma da Previdência, como é que se faz esse ajuste que você tanto falou aí, para essa articulação funcionar melhor? Esse namoro, casamento, seja lá qual for. Eu concordo em boa parte com a relatora aqui, né? Porque a gente tem que realmente fazer esse ajuste. Como é que a gente faz? Bom, o presidente quer acertar. E ele vai acertar. Ele quer acertar, ele tem trabalhado para isso, a cabeça dele é muito clara, né? Ele tem ojeriza a corrupção, é uma coisa que deixa ele completamente assim, muito incomodado. Ele fala, no meu governo não tem essa conversa, então todo mundo já entendeu qual é o jeitão dele em relação a isso. Acho que nós precisamos fazer esse ajuste, só tem um jeito, conversando. Se alguém me explicar, a gente me explica outro jeito. Mas os seus colegas lá na Câmara têm te ajudado? Você tem se sentido apoiada ou solitária nesse empenho? Defina colegas, Juliana, porque o que eu preciso? Eu preciso, e eu falo isso para todo mundo, para os ministros, inclusive. Eu falo, olha, e para alguns colegas que às vezes atrapalham. Eu digo, gente, vocês me explicam como é que vocês vão aprovar uma PEC sem ter 308 votos, pelo menos? Porque se vocês me apresentarem essa fórmula mágica de aprovar sem voto, eu pego meu chapeuzinho e eu vou embora. Então, é isso que eu tenho tentado explicar, às vezes de forma didática, às vezes até um pouco mais enfática, né? Dizendo que a gente precisa sentar e conversar. E quando a gente fala negociar com o Congresso, não é para fazer malandragem, pelo amor de Deus. Não é para isso, é justamente para ouvir o outro lado, para saber o que dá para fazer de acordo para passar, para saber o que é melhor para a população e para entender que
numa expressão bem simples, é cada macaco no seu galho. O Congresso tem o seu papel, o Poder Executivo tem o seu papel, o Judiciário o seu papel. Como a Simone disse, hoje está tudo meio embaralhado. A gente tem que dar esse chacoalhão e deixar cada um no seu lugar. Para quê? Para que o país ande para frente. E a gente vai conseguir, eu tenho certeza disso, com a boa vontade dos senadores e deputados. Com mais tempo no Senado, no Congresso, o que você acha que a projeção é essa? Se nós falarmos menos daquilo que não é essencial, e eu estou falando do presidente, passando por cada colega senador e parlamentar, né? Mas é claro que o presidente tem que dar o exemplo. Se nós tivermos um tratamento mais institucional, no sentido assim, da harmonia entre os poderes, no respeito à função essencial do poder legislativo, que é o poder mais democrático que existe, porque ali tem todas as vertentes ideológicas de pensamento que é a cara do povo brasileiro, eu tenho certeza que o Brasil, em curto espaço de tempo, vai retomar o rumo do desenvolvimento, geração de emprego e renda. Porque o Senado é diferente da Câmara. Nós somos a casa revisora, porque nós somos a casa realmente mais do equilíbrio, do diálogo, da moderação. Por isso é que nós somos revisores. Né? Nós estamos ali para ouvir, para parar arestas, e estamos preparados para isso. O Senado está ávido, Juliana, para ajudar o Brasil. Nós estamos prontos para isso. Tem que curar as feridas, viu, Juliana, para encerrar. Curar as feridas, porque hoje está o seguinte, qualquer brisa da pneumonia, está todo mundo muito sensível. Então, a gente tem que curar as feridas e começar todo mundo saudável, né? E recomeçar essa relação, porque a sensibilidade está extrema. Deputada, senadora, muito obrigada por terem aceito o convite, por terem vindo ajudar a traduzir esse momento da política. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. E obrigada a você, assinante da Globo News, por sua companhia aqui no Globo News Política. Na semana que vem tem mais. Até!